Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que tem apoiado, que tem assistido, que tem compartilhado, que tem comentado os vídeos do canal. Tem dias que eu vou estar aqui um pouco mais animada, tem dia que eu tô aqui só pra bater um papo, fazer um desabafo mesmo, tá? Mas eu queria agradecer de todo o coração a todos vocês que têm apoiado. E pedir também para você que tá compartilhando aí pelo WhatsApp, o pessoal tem falado, eu tô mandando pros meus amigos e tal. Então, se puderem mandar aqui pelo link do YouTube, assim o YouTube entende que é um assunto relevante, que é um assunto de utilidade, e aí ele passa a entregar para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esse nosso bate-papo, tá? Então, eu queria agradecer em primeiro lugar a todos vocês que têm apoiado, todos vocês que têm gostado, que não têm gostado também, né? Tem dias que eu vou estar aqui um pouco mais comunicativa e vai ter dias que eu vou estar um pouco mais introspectiva. Isso é normal para um paciente que busca estabilidade. Então, como eu disse na chamada do vídeo, não trate a depressão. Busque a estabilidade. Que quando a gente fala assim, eu estou em tratamento para a depressão, eu estou tratando a minha depressão, dá a impressão que a gente quer que ela fique, que ela seja nossa companheira, então eu vou tratar ela. Não, eu quero que ela vá embora. O que eu quero é estabilidade, já que a cura é um outro patamar, né? Mas eu listei aqui, hoje, algumas coisas que a gente começa a perceber no nosso dia a dia que vão mudando e a gente começa a perceber naquela pessoa que está ali perto da gente, né? Que pode ser que esteja passando ou começando um quadro depressivo. E eu queria falar hoje para vocês sobre essas mudanças que podem indicar, né? Que a pessoa está desenvolvendo depressão, ela está sofrendo de depressão. E também falar sobre coisas para você não dizer para a pessoa que está em depressão, gente. Porque tem uma coisa muito triste, é que quando as pessoas vêm falar e acabam soltando coisas que não agregam. Muito pelo contrário. Mas depois a gente chega lá, tá? Então, assim, um dos principais, os primeiros sintomas da depressão é o isolamento. Primeiro a gente precisa entender que o cérebro, ele é um órgão, tá? Então a gente precisa parar de imaginar que o cérebro é só imaginação. Então a gente tem que parar de pensar que o cérebro é só imaginação. O cérebro, ele é um órgão. E como um órgão, como o fígado, como os rins, como o coração, como o pulmão, ele também fica doente. E é isso que acontece quando a pessoa tem algum transtorno psicológico, algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico. Tá? É um órgão que está doente e que para isso ele precisa de tratamento, ele tem que passar por tratamento, né? E o tratamento é uma simbiose de várias coisas, ele não é só medicação, ele não é só terapia, ele não é só religião, ele não é só milagre, ele não é só uma coisa, é uma sinergia de várias coisas que vão trazer a estabilidade, tá? Já que a cura é outro patamar, é outra conversa. Então, gente, uma das principais coisas que acontece, uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa começa esse processo depressivo é o isolamento. A pessoa não só isolamento social, tá? A pessoa se isola dentro da própria casa, a pessoa não quer conversar com as pessoas que moram na sua casa, a pessoa não quer conversar no trabalho. Isso é um dos sinais, tá? Então, mas essa mudança de comportamento, desse isolamento, às vezes ela vem dependendo da fase que você está na depressão, porque a depressão ela pode ser bipolar, ela pode trazer a mania e a hipomania, tá? Outra coisa também, o diagnóstico de depressão ele não é feito na primeira consulta, tá? Na primeira consulta é meio que apagar um fogo ali e o seu diagnóstico ele vem depois de um tempo, dependendo de como você interage em algumas situações que você vai passando para o médico, que você vai passando para o terapeuta, ele vai entender o seu quadro depressivo, tá? São 7 tipos de depressão. Isso não sou eu que inventei, tá? Tá lá no manual, lá que os psiquiatras seguem no mundo inteiro. Inclusive eu soube que a última atualização foi agora em março de 2022. Então ainda tem muita pesquisa, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para entender sobre a depressão. Então o isolamento ele é uma das primeiras coisas que acontece. A pessoa acaba ficando, quando na fase da tristeza, né, na fase depressiva,
na fase hipomaníaca, né? Hipomaníaca é a fase depressiva. O que acontece e depois a gente tem a fase hipermaníaca, né? A fase da mania. Bom, gente, então o isolamento ele é uma das coisas, das primeiras coisas que acontece, tá? A pessoa acaba ficando, ela não quer conversar com ninguém na casa dela, a gente vai se isolando socialmente, a gente já não atende mais telefone, a gente já não responde mais WhatsApp. Acontece que a pessoa não quer conversar, ela não quer sair, ela não tem ânimo. Ela passa a ser uma pessoa desorganizada, gente. Uma das coisas também que são sinais de depressão vindo, é sinal de crise vindo, é desorganização. É você tirar a roupa, é você jogar em qualquer canto, sabe? É você se desorganizar financeiramente, sentimentalmente, as suas amizades. Gente, vira uma bagunça. Tudo vira uma bagunça. E aí você tem a certeza que você perdeu o controle da sua vida. Isso é uma das coisas, das primeiras coisas que acontece. Você ter a certeza que você fez uma bagunça tão grande na tua vida que você se desorganizou tudo em várias áreas, tá? Não é só você chega, você tira a roupa, você joga, você não tem vontade de limpar a casa, você vê as coisas jogadas, você não tem vontade de guardar. Então, mas não é só essa desorganização. A desorganização financeira, emocional, no trabalho, de relações, vira tudo uma bagunça e na hora que você vê, pronto, perdi o controle da minha vida. Então isso daí acontece, tá? Outra coisa que acontece também que é bem comum, a gente fala falta de higiene, mas é muito comum, sabe? Você perde a sua autoestima, vai lá embaixo. Você não tem vontade de pentear o cabelo, você não tem vontade de escovar os dentes, você não tem vontade de tomar banho, porque o teu cérebro está trabalhando de uma maneira tão defasada, você tem certeza que você é tão pouca coisa que você não tem vontade nem de cuidar daquilo que restou, sabe? Eu me olhava no espelho e falava, gente, eu sou isso que sobrou, não vale a pena nem tomar um banho, colocar uma roupa nova, fica aí do jeito que você tá mesmo, nesse farrapinho aí que tá ótimo, porque você não deu certo, você não tá bem, você é uma caca, pra quê? Né? Então é uma das coisas também que acontece, essa falta de higiene, essa falta de asseio, essa falta de vontade de tomar um banho, de pentear o cabelo. Cara, eu ficava assim, sem banho era difícil eu ficar, né? Porque as pessoas brigavam comigo, tá? Eles brigavam muito comigo, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. E mais assim, aquela vontade, sabe? Ah, ninguém tá perto, eu não vou levantar da cama hoje eu vou ficar aqui. E a sua alimentação piora muito, piora muito. Você não consegue fazer uma alimentação saudável, você não consegue cozinhar, você não tem vontade de cozinhar. Então a sua alimentação piora muito. Porque ou você fica tempos sem comer, ou você vai comer o que é mais fácil. Então ao invés de ter o prazer de preparar uma comida saudável, você vai comer a primeira coisa que você achar. Na hora que o teu corpo pedir, você vai comer a primeira coisa que você achar. Então aí você ou ganha muito peso, ou você perde muito peso. É bem complicado essa parte da alimentação também, que acaba pegando e acaba pegando pesado também. Que mais que eu separei aqui? Você tem certeza que nada vai dar certo. Você tem certeza que nada vai dar certo. Então você tem uma desmotivação tão grande, você não tem vontade de fazer nada. Porque tudo que você vai fazer, você tem certeza que vai dar errado. Então, pra quê? Eu vou ler um livro, você já começa a ler aquele livro na certeza de que você não vai gostar daquele livro. Você começa a assistir um filme na certeza que aquele filme vai ser chato, você vai perder horas da sua vida. E uma coisa que acontece, que é muito interessante, o teu cérebro acaba te anestesiando, né? Tem alguns psiquiatras que falam que a depressão ela é um congelamento do teu cérebro. Você fica sem emoção, você fica sem ação, então é como se você fica sem sentimento, o seu único sentimento é a culpa, é a negação de tudo aquilo que você é de verdade, né?
Então, é como se fosse um congelamento. Eu já vi vários psiquiatras falarem sobre isso. É como se fosse um congelamento do teu cérebro. Você parou naquilo e ali não vai nem para frente e a tendência é só a piorar. Você não consegue expandir os seus pensamentos. É como se o seu cérebro realmente estivesse congelado. Seus sentimentos estivessem congelados. E aí essa desmotivação é total. Você não tem vontade de fazer nada. Você não tem vontade de fazer uma caminhada, você não tem vontade de organizar a tua casa, você não tem vontade de arrumar uma gaveta. É surreal. É surreal a desmotivação que você fica, tá? Cansaço. Tudo que você tenta fazer, você se cansa muito. Você se cansa muito. Porque imagina, cara, num cérebro saudável, você passa o seu dia, você faz as suas atividades, você já se cansa. Num cérebro desmotivado, fazer qualquer coisa cansa 3, 10 vezes mais. Porque você tá fazendo aquilo contrariado. E tudo que você faz contrariado, cara, cansa. Tá? A sua qualidade de sono vai para as cucuia. Você não consegue dormir. Ou você fica num estado de alerta muito grande. São duas fases, né? Ou você fica num estado de alerta muito grande, pensando na catástrofe que vai acontecer, porque você só enxerga a tragédia. Então você fica pensando nas catástrofes que vão acontecer, fora quando não vem aqueles pensamentos lá de auto, né? Extermínio, né? A gente fala. E o sono ou a fuga do teu cérebro, quando você está sofrendo muito, quando a dor é muita, você dorme demais. Porque você não consegue resolver problema, você não consegue tomar decisão. E aí o teu cérebro te leva para aquela, como a gente já falou em outros vídeos, né? O nosso cérebro, ele trabalha na base da recompensa. Então o que pode acontecer é que ele durma para que você não sofra. Então ele te apaga para que você não sofra. Isso independente de medicação. Então são duas fases. Uma fase você pode ficar muito alerta, você não consegue dormir porque você tá ali, né, vivendo futuro e futuro péssimo, futuro negativo. Ou você fica ali naquela fase que você só dorme porque é uma fuga do teu cérebro para te tirar dos problemas, já que você não consegue resolver. Então eu vou te tirar dos problemas, porque o nosso cérebro não quer que a gente sofra, né? Ele quer que o mundo seja cor-de-rosa, mas porém não é, né? Não é. E nessa fase da doença é muito difícil você conseguir ter uma qualidade de sono, você conseguir equilibrar isso, tá? Então, assim, pensamento negativo é uma constante, sabe? E existem algumas coisas que a gente não fala com uma pessoa depressiva. O sentimento de culpa que um depressivo sente é muito grande. Porque, como eu já falei antes, uma pessoa em depressão, ela se culpa por estar doente. E ela se esforça muito para não parecer doente. Então, isso que eu falei aqui, esses sinais, são só alguns sinais, tá? Porque tem muita coisa. Esses são os mais comuns e são os que estão aí, geralmente, nesses 7 tipos de depressão. É o que tem em comum nesses 7 tipos. E assim, é um esforço sobre-humano para uma pessoa em depressão tentar parecer que ela tá bem. O medo de pedir ajuda, sabe? O medo do preconceito faz com que a pessoa tente fingir que ela está bem. E isso causa uma culpa por estar doente. E aquilo que eu já falei, o cérebro é um órgão e o órgão também fica doente. É como se fosse o coração, como se fosse o fígado, como se fosse os rins, como se fosse o pâncreas, como se fosse, sei lá. É um órgão que está doente e que precisa de tratamento. Então, como existe esse paradigma, essa coisa, essa falta de informação tão grande, as pessoas têm medo de pedir ajuda. Então, vamos quebrar isso, gente. Vamos parar com achismo. Eu acho que é frescura. Gente, não se fala para uma pessoa em depressão para ela ter pensamentos positivos, que você pode ter certeza que ela já tentou fazer isso. Não se fala isso para um depressivo. Ai, muda a vibe. Ore mais, reze mais, sabe? Gente, não se fala isso, porque
Com certeza o depressivo já tentou fazer isso para sair do fundo do poço e ele não conseguiu. Então não fale isso, não cobre isso da pessoa que está em depressão, sabe? Outra coisa também que acaba agravando o quadro é você fazer comparativos. Você chegar na pessoa e falar assim, mas olha fulano lá, tá lá numa situação muito pior que a sua, não tem um teto para morar, não tem isso. Segundo pesquisas, alguns estudos, eles apontam que quanto mais inteligente e quanto mais a pessoa pensa na vida, quanto mais ela tenta ser organizada, a tendência é maior a desenvolver depressão. Por quê? Porque ela já tem dentro dela esse comparativo. Muitas pessoas falam assim, mas no meu tempo não tinha isso, no meu tempo não sei o quê. Não, mas isso não existe, isso é coisa da tua cabeça, eu não tenho tempo para ter depressão. Vamos pensar. Estudos apontam também que na Europa, lá, naqueles lugares lá onde a maior parte do tempo é frio, onde as pessoas vivem mais isoladas, o índice de depressão é muito grande, é enorme. Por quê? Porque as pessoas estão inseridas em um meio que as leva a isso. Aí você pega um país aí que está em guerra, você pega um país onde a fome assola a maior parte da população. Por que essas pessoas não praticam o autoextermínio? Por que elas não acabam com a sua vida? Porque elas estão inseridas naquilo. Elas não têm tempo para parar para pensar. Então vem a lógica. Quanto mais inteligente, quanto mais comparativa a pessoa é, e a gente fala comparativa, não assim, não aquela comparação de inveja. Quanto mais comparativa, o que eu estava ontem, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. E imediatista a pessoa é, maior chance dela desenvolver depressão. Porque ela tá fazendo alguma coisa, ela quer ver o resultado. Então, e essa é uma das causas, tá? São várias causas que podem trazer aí, fazer o indivíduo desenvolver a depressão, tá? Mas essa é uma das causas, né? Aí as pessoas falam assim, mas pensa lá naquele país que tá todo mundo morrendo de fome, é bomba pra todo lado, gente inocente morrendo, gente perdendo família, que não sei o que, não sei o que. Cara, eles estão inseridos num contexto que eles vão vivendo no automático. Aí fala assim, mas eu não tenho tempo de ter depressão. Cara, você tá vivendo naquele automático, você não teve o clique, você não parou pra pensar, né? E aí você você percebe que tem alguma coisa errada, então essa pessoa ela é mais propensa a desenvolver a depressão. Porque sim, como eu já expliquei, o cérebro trabalha através de estímulos e esses estímulos eles fazem com que você tenha atitudes. E para que você tenha atitudes, as enzimas do teu cérebro têm que estar todas equilibradas. Então, se você começa nesse pensamento negativo, você tem que equilibrar isso de novo. Porque senão você recebe, né, as informações e você não trabalha como... O seu cérebro não trabalha como ele deve trabalhar. Então, é um conjunto de fatores, tá? Então, nunca compare uma pessoa depressiva a outra pessoa. Isso acontece muito entre as pessoas que estão em depressão. Cara, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada um reage de uma forma e a passos lentos. Depressão não é resfriado, que tem prazo para começar e para terminar. Depressão não é resfriado. Resfriado você fica ruim um dia, 2, né? Você começa com sintomas gripais, depois você fica lá 3, 4, 5 dias de cama, e aí depois você vai melhorando, você volta a ter o apetite normal, né? Você toma um remédio, sua garganta desinflama, sei lá, né? Mas não tem prazo, depressão não tem prazo determinado. Então nunca fale também pra pessoa, mas você já tá medicado, agora depende de você. Cara, não fala isso uma pessoa em depressão, não fale isso. Porque ela está fazendo um esforço sobre-humano, para que a medicação, para que a terapia e todos esses pensamentos entrem no alinhamento e o negócio possa fluir. Então, gente, não fala com a pessoa em depressão, mas você já está medicado, você não melhora nunca, cara, não tem prazo.
Depressão não tem prazo de validade. Gente, isso não é vitimismo, tá? Depressão mata. Depressão mata. Isso não é vitimismo. Isso é informação. Então não diga para uma pessoa que ela já tá medicada. Uma coisa que eu ouvia muito era assim, ó. Ah, mas pensa nos teus filhos, pensa na tua família, pensa nas outras pessoas. Você está sendo um egoísta. Não é estar sendo egoísta. Você põe na tua cabeça que você não tem controle nem da tua vida. O que você pode agregar na vida do outro? Se num momento a depressão faz com que você não tenha controle nem sobre o seu pensamento, nem sobre o seu querer, você não enxerga nenhuma qualidade sua, como você vai enxergar do outro? É questão de lógica, não existe isso. E quando falam de filhos, principalmente, para quem é mãe, quando se fala de filhos, não que quem não seja tão importante, tá? Mas quem é mãe vai entender. No meu caso, quando se falava de filhos, eu falava assim, mas eles merecem uma mãe melhor. Eu não sou a melhor mãe do mundo. E isso, quando eu pensava dos meus filhos, me machucava mais ainda. Quando alguém falava dos meus filhos, me machucava mais ainda. Então, uma coisa que a gente tem que quebrar muito é isso. Depressão é ser, não é ter. Ah, mas você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Cara, depressão é ser. E ninguém é feliz todo momento. Só que o depressivo, ele tem momentinhos de estabilização, momentos de menos dor. Você chegar numa pessoa depressiva e falar assim pra ela, mas muda teu pensamento. Nossa, você tá muito negativa. Ela sabe que ela tá negativa. É a mesma coisa você chegar numa pessoa que tá com a perna quebrada e falar pra ela, sai correndo. Não é assim. Não existe isso. É um processo, é um passo depois do outro. A pessoa que tá lá com uma fratura no pé, primeiro o osso tem que colar, depois ela vai voltar a andar e depois ela vai correr. A pessoa em depressão é a mesma coisa. Primeiro ela vai ter noção, ela vai começar o tratamento e assim que o tratamento estiver dando resultado, ela vai em busca da estabilidade. Uma possível cura, mas não é assim. Não é chegar na pessoa e falar, muda o teu pensamento. Você quer ser assim. Não, não é, tá? Existem sim casos de pessoas que não querem melhorar, tá? A gente vê e os médicos falam muito sobre isso. Mas isso já é um outro transtorno. Porque uma pessoa que sente prazer em estar mal, ela já tem um transtorno. Já tem alguma coisa errada aí. A pessoa que sente prazer em estar mal. Tá errado. O nosso cérebro é um órgão que trabalha em busca de satisfação, de prazer, de alegria, de compensação dos esforços que você faz. Então, se você está feliz em ser triste, né? Porque tem gente que está feliz em ser triste. Então, tem alguma coisa errada aí. Mas isso é um outro transtorno para um outro vídeo. Então não se fala isso para pessoas em depressão, por favor. Depressão não é ter, depressão é ser, é estar presente no presente, é estar vivendo um dia de cada vez, é estar matando seus leões todos os dias. Muito se usa lá daquele projeto famoso lá, né? Um dia de cada vez. A depressão é a mesma coisa. A depressão é a mesma coisa. O tratamento dos gatilhos que fazem um adicto ir buscar aquilo, né, do seu vício, os gatilhos são muito parecidos. São muito parecidos. A depressão também ela é ativada por gatilhos. E a gente vai falar de gatilhos em um outro vídeo. Então, por enquanto, por hoje, é isso que eu queria falar sobre isso. Pense, ouça a pessoa que tem depressão. Eu sei que é difícil conviver com uma pessoa deprimida. É muito difícil.
A pessoa em depressão, ela não sofre sozinha, ela adoece a família. Ela gera conflitos entre a família. É muito difícil conviver, é muito difícil entender. As pessoas se cansam, as pessoas esgotam. Eu tive um médico, que eu me consultei uma vez, um médico psiquiatra, e ele me falou que ele tinha um caso de uma pessoa deprimida na família e tinha hora que ele falava assim, Deus, me ajuda. Eu tô cansada, se o senhor não tá vendo aqui, me ajuda. Eu estou cansado. Isso um médico psiquiatra me falou, que conviveu durante anos com uma pessoa depressiva na família. A pessoa fazia o tratamento sim, e a pessoa ainda estava nessa desestabilização. Então, assim, todo mundo cansa. E agora você imagina quando você joga a bomba. Quando você chega com essa receitinha azul do médico. Tá aqui. A medicação que eu preciso tomar. É um susto muito grande. E a informação é o melhor meio de evitar que a pessoa perca para a doença. Se é que vocês me entendem. Porque a depressão, ela adoece a família toda. Ela afasta os amigos. A pessoa tem perdas não só pessoais, ela tem perdas financeiras, ela tem... Gente, não dá para eu enumerar para vocês tudo o que uma pessoa depressiva passa. Só que quando ela começa a enxergar no seu quadro de período de estabilidade, ela vira uma fortaleza em alguns momentos. Ela aprende a se autoconhecer e ela para de se autopunir. Porque a depressão, ela traz essa autopunição. Em um próximo episódio eu vou falar sobre algumas atividades, se é que vocês me entendem, né? A gente não pode falar certas coisas aqui na plataforma porque o vídeo, ele não acaba não sendo entregue para as pessoas, né? Porque tem análise da comunidade, então algumas coisas eu vou deixar subentendido. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Vamos quebrar esse tabu? Vamos falar francamente sobre a depressão? Vamos ajudar quem precisa? Vamos levantar essa bandeira? Ou não levantar bandeira nenhuma? Vamos só trocar experiência? Vamos só entender que o outro sente dor e que não cabe a mim medir, não cabe a mim mensurar a dor do outro. Se eu entender a minha dor, os meus propósitos, os meus sonhos, os meus desígnios, já tá de bom tamanho. Já tá de ótimo tamanho. Se eu quebrar as réguas que eu mesmo imponho, já tá de bom tamanho. Então vamos entender a dor do outro. Vamos ver que é muito mais do que achismo. A ciência estuda, a ciência explica e as pessoas trocam experiências. E é muito válido entender que talvez o que serviu para mim sirva para você. E que também, se não servir, mas eu volto a repetir, se uma pessoa for ajudada, se uma pessoa virar a chave a partir dessa série de vídeos, eu já vou ficar bem satisfeita. Se uma pessoa for ajudada. Porque só quem viveu na pele, e literalmente, ou como família, ou como próprio paciente, só quem viveu na pele sabe o que é a depressão. Então curte, comenta, compartilha. Se você não curtiu ainda, dá tempo, curte aí, comenta, compartilha. E uma boa noite, um ótimo início de semana para vocês. Eu paro por aqui. Fui.